Não, realmente, é uma apuração que a gente tem feito, né, em conjunto desde a sexta-feira, eu e a Thalita, ela é do Brasil, dando todo o suporte também, enfim, no contato com os companheiros do UOL aí no Brasil, eu aqui tentando encontrar fontes, tentando ter contatos, né, porque é uma área que não é a minha área de atuação aqui, né, eu, apesar de não me apresentar nunca como jornalista esportivo, eu sempre me apresento como jornalista, acabei trabalhando muito tempo como jornalista esportivo, tive que voltar aos meus inícios de repórter policial, lá de 20 anos atrás, quando eu ainda começava no jornalismo, e voltar a tentar conseguir fontes, contatos, e entrar, né, nessa cobertura desse caso que requer fontes e contatos que a gente não tem trabalhando no mundo do jornalismo esportivo, né? A gente conseguiu o contato da advogada, a Thalita entrou em contato com ela, e aí vocês vão me permitir aqui um elogio aberto a Thalita, o fato dela ter feito várias reportagens, inclusive reportagens premiadas a respeito de violência sexual, a respeito de violência contra a mulher, certamente a advogada, ela demorou um dia para responder, certamente durante esse dia, ela botou no Google ali, viu o que era o UOL, como o UOL cobria esse tipo de caso, certamente também viu ali alguma referência à Thalita, e com isso ela abriu essa possibilidade para a gente, e aí a gente conseguiu essa entrevista que eu comentei, depois que a gente fez a entrevista com alguns colegas aqui, e eles ficaram absolutamente surpresos, porque realmente é uma advogada que não costuma falar, e eles perguntavam, mas ela falou em off ou ela falou gravando mesmo? Eu falei, não, ela falou gravando. A única exigência dela, e aqui também a gente já explica para o nosso espectador, foi que a imagem, né, que o vídeo dela não aparecesse, porque ela não quer ser identificada visualmente, digamos assim, ela não quer ter o rosto dela identificado, porque, e é bom a gente explicar isso também, ela é uma advogada que trata de crimes de violência contra vulneráveis, né? Contra mulheres, contra menores, violência sexual, e ela não quer que sempre que ela seja vista com algum cliente, quando as pessoas identificarem o rosto dela, identifiquem que aquela pessoa que está com ela é a vítima de algum desses crimes de violência, ou não quer que se identifique onde é o escritório dela, por exemplo, ou que se ela estiver conversando com alguém, aquela pessoa possa ser apontada como vítima em algum, ou como cliente dela, né, em algum processo desse tipo. Então, essa é a explicação de por que não temos um vídeo com a entrevista, mas realmente o fato dela ter conversado com a gente por tanto tempo, com muita atenção, respondendo a todas as perguntas, ela, claro, algumas coisas a gente não podia, ela não podia responder, a gente podia perguntar o que quisesse, mas ela não podia responder, são coisas que estão em segredo de justiça, mas ela foi extremamente clara sobre o que ela podia falar e o que não podia, e dentro do que ela podia comentar sobre o caso, eu acho que ela nos ajudou a entender muitas coisas, nos deu muita informação, nos deu uma versão também da vítima, nos ajudou a entender um pouco como funciona a defesa, né? Como vai funcionar a argumentação da defesa nesses casos, e confirmou algumas das notícias que têm sido veiculadas na imprensa espanhola, notícias que estão em segredo de justiça, mas a gente perguntou para ela do que saiu até agora, quanto que tem de verdade? Ela falou, não, muitas das coisas que saíram, muitas das informações que saíram são verdade. E algumas desses indícios e dessas provas ela acabou comentando com a gente, por exemplo, essa que está aí, né, no destaque dessa última reportagem que a gente acaba de publicar no UOL. Thalita, bastidor importante que vocês trazem para a gente. Evidentemente, a reportagem é muito importante para o caso inteiro. Primeira vez que a defesa da vítima se manifesta, imagino que vocês tenham se dedicado muito para conseguir isso. E antes de passar para a Thalita, dá para reforçar que é a primeira exclusiva para o mundo inteiro, não só o Brasil, tá? Também juntando a Catalunha e a Espanha, certo? Isso, é que essa advogada ela não costuma falar, eu acho que assim, tem dois pontos aí que eu considero muito importantes. Primeiro, ela ter visto para quem seria a entrevista. A Thalita entrou em contato primeiro com ela anteontem, anteontem, ela respondeu ontem. Ontem eu liguei para ela, a gente conversou, ela entendeu né, qual seria o contexto dessa conversa, e
acho que pelo fato de ser para o Brasil, que é um país que tem muitos casos de estupro, de abuso sexual, de violência contra a mulher, e que é o país do Daniel Alves, eu acho que isso também contou. Ela não fala, não dá uma entrevista dessa magnitude, nunca deu uma entrevista dessa magnitude para a imprensa espanhola. Imagino eu também que, porque se ela dá para um veículo da imprensa espanhola, vai ter que dar para vários, mas, de qualquer forma, acho que o fato de ser no Brasil também a sensibilizou, até porque um dos fatores que leva ao estado atual das coisas, né, de como estão as coisas agora, é o fato de existir um protocolo de segurança contra vítimas de agressão sexual aqui na Catalunha, algo que ainda é incipiente no Brasil, que ainda não existe. Talvez também ela imagine que com a entrevista assim, com essa defesa dela de que esse tipo de situação tem que ser, as coisas têm que acontecer muito rápido para que sejam reunidas os indícios, né, para um julgamento ou para um processo. Então, acho que ela contando isso aqui também, imagino que ela pensou que isso poderia sensibilizar de alguma forma ou ter algum impacto no público brasileiro, nas autoridades brasileiras, enfim. Acho que o fato de falar pro Brasil e de estar falando com gente que ela sabia que as intenções, que a gente deixou as intenções bastante claras para ela, acho que isso contou a favor. É por aí mesmo, né, Thalita? Isso, exatamente. Eu queria só para concluir, porque eu acho que assim, os bastidores do Arantes tá perfeito, eu não tenho mais nada para agregar, mas o próprio Arantes trouxe já aqui, né, nessa conversa hoje aqui no De Primeira, que esse advogado, ele é conhecido por fazer acordo. E aí a advogada dessa mulher disse para gente que a intenção dela é, de forma alguma, fazer um acordo. Ela não é uma advogada que trabalha com acordo, né? Os poucos casos dela que terminaram em acordo foram por situações excepcionais, e nesse caso específico, ela não tem a intenção de fazer um acordo, ela quer levar a investigação até o fim. Isso é uma informação também importantíssima que a Thalita Vespa e também o Thiago Arantes trazem para a gente. Dupla, obrigado pelos bastidores, obrigado pela apuração, parabéns pelo trabalho, parabéns pela exclusiva. Uma última coisa que eu queria destacar da reportagem que vocês acabaram de publicar, vocês já mencionaram, mas nas aspas da Esther, eu acho que tem um peso muito importante, que abre aspas, independentemente de como acabe o caso, para mim já é um caso exemplar por como começou. Há alguns personagens públicos que se acham acima do bem e do mal, que acham que ninguém nunca acreditaria em uma garota como a minha cliente. Há muitas mulheres que não denunciam quando se trata de um personagem público por causa da dificuldade em nível emocional e judicial. Mas acho que neste caso, acabe como acabe, espero que acabe com uma condenação, a prisão sem fiança já é exemplar. Fecha aspas para Esther. É uma declaração muito contundente, Thalita e Thiago. É muito contundente, um pouco, o que eu estava comentando aqui quando saiu a reportagem, vocês colocaram aí, acabei cortando para falar diretamente do que a gente tratava ali na manchete, né? Mas é isso, ela falou mais de uma vez, né, que alguns personagens públicos, ela não falou diretamente do Daniel Alves nesse caso, ela até falou assim, os personagens públicos, e isso eu digo como regra geral, eles tendem a achar que estão acima do bem e do mal, que podem fazer o que quiserem, e casos como esse mostram que não é bem assim, né? Então, essa foi a declaração dela para a gente, foi o que ela comentou com a gente. Realmente são declarações muito fortes. Ela foi bastante clara, bastante aberta nessa conversa que a gente teve de mais de uma hora, e espero que a gente possa trazer aí o conteúdo no UOL ao longo das próximas horas, aí, amanhã também, e que esteja à altura da conversa que a gente teve com ela, dessa advogada que nos atendeu e que em nenhum momento a gente pensou que poderia ser uma conversa tensa, no sentido de ela não querer falar algumas coisas, dela se recusar, dela abandonar a entrevista, se recusar porque fizemos perguntas sobre isso, sobre aquilo. Foi muito, muito cordial